Olá. Eu já deixei alguns vídeos em português neste canal e anuncio desde já que vou continuar a postar mais vídeos em português, porque parece que o YouTube não deixa criar um outro canal da mesma pessoa, portanto, quer controlar tudo. É o costume deste sistema satânico. E já voltei a isto. Portanto, para quem não sabe, sou Fernando Cerqueira e sou o mestre para o paraíso na Terra. Como podem ver na marca d'água, isto refere-se precisamente a isso. E a base de tudo é contrato social. As pessoas não sabem o que é. Eu tenho falado nisso e irei continuar, mas... Bom, isto é só para dar um toque em geral, para deixar uma espécie de indicador o que é que está em causa em tudo isto. Ora, o sistema é satânico, como disse, e podem observar N de sinais que, se estiverem com atenção, vão ler isso mesmo, que é a agenda satânica, o work in progress dessa máfia. E, como devem imaginar, tal como esta estrada, né? Lembram-se, um rio. Um rio é como a vida. E o que é, de facto, o que está em causa, de facto, não é um local. É muito mais que isso. Basicamente, a água a correr, onde não se vê nem início nem fim, vê-se o infinito. Ora, e se a vida é isso, vamos a falar de, por exemplo, as pessoas não se apercebem de um mundo simbólico que aponta isso sem que as pessoas o percebam, levando as pessoas para outra direção. No caso da energia. Fala-se de energia, pode ser elétrica, eólica, combustão, gasolina, diesel, etc. Pode ser comida, alimentos, mas há um equívoco, tal como na ideia de aqueles que vivem sem comer, os chamados vegetarianos, que pensam que vivem do ar. Não é verdade. Nós precisamos do ar, como precisamos da água. Nós somos cerca de 70% água. E, no entanto, há pessoas que não bebem também. Portanto, não quer dizer que precisam estar a beber água. Eles são formados com parte de água. E o que acontece é que
a pessoa está preparada para viver dessa forma. E o que se passa é ele não vive do ar, vive com o ar. A força ou comida, na verdade, é o que está dentro. E, portanto, o termo energia aponta exatamente como no inglês está expresso. Inner Chi. Chi é a força da vida que está dentro de nós. E por isso estou a ver o sinal. E, portanto, em torno disto há uma realidade que as pessoas não se apercebem, por exemplo, culturalmente, seja em que tipo de coisa for, normalmente religioso. A religião é servida como a espiritualidade. É mentira. Tudo neste sistema é uma fabricação satânica. E, portanto, é tudo falso. É tudo, ou seja, a oposição à verdade. Tentam esconder a verdade. A verdade é a nossa essência, somos nós. Isto é o mesmo que dizer espírito. Nós somos o espírito. Portanto, tentam esconder o espírito. Falam de, por exemplo, os cristãos falam de Espírito Santo, mas não falam de espírito em si. Espírito, o que é isso? Não há lugar para questões. É só acreditar nas tangas que nos vendem. É tudo assim. O sistema funciona dessa forma. Sempre procurando fazer pressão sobre as pessoas, induzindo-as de alguma forma, determinada forma, ou seja, aplicando o que se deve compreender como crime, que é bullying. Sempre persuasão, dissuasão. Precisas de acreditar, aceitar e obedecer. É assim que o sistema funciona. Portanto, nada é provado, tudo é alegado e tudo é falso. Pois, por isso não pode ser provado. E, por exemplo, aquilo a que normalmente é referido como informação, conhecimento, claro, é mentira, é o contrário. É desinformação, é desconhecimento. É isso que servem às pessoas. Serve uma ilusão para as manter cativas, para as levar à destruição. Neste caso, basicamente, autodestruição, que é mesmo assim. Através da ignorância, as pessoas são levadas, por exemplo, as pessoas não têm noção do que estão a permitir, por todos os meios, basicamente, serem envenenadas por todos os meios. E antes de prosseguir, lembro, eu sou o inimigo número 1 de Satanás. Eu tive aqui nesta perna muito tempo a tentar me lixar. Tentou-me matar várias vezes. E andar aqui uma mosca a ser mandada por o que agora o substitui do grupo dele. E assim funciona sempre. Vou tentar distrair e aproveitar a oportunidade de lixar uma pessoa. E, portanto, ainda esta noite, nem queiram saber o que foi. Um ataque monstruoso que este me fez. Bom, não interessa. Eu tenho o meu pai a cuidar de mim.
se quiserem considerar o nosso Pai, ou seja, eu digo isto porque está em causa a questão da identidade, não é? A concepção de cada um, que é fabricada pelo sistema e, portanto, leva as pessoas a identificar-se com o corpo. O corpo que tem, o que tem, seja do que for, dinheiro, conhecimentos, seja o que for. Portanto, isso é mentira. As pessoas não são isso. As pessoas nem sonham o que é verdade. Mas pronto, já podem ver. A verdade é o espírito. É a nossa essência. Bom, mas para não ficarem em vão tudo isto, quero-vos apresentar os símbolos a título de mostra. Primeiro, este símbolo está apresentado em mais que uma empresa. Não interessa agora quais. O mesmo símbolo é apresentado por várias. Indica o fruto proibido, por exemplo, o vermelho, podem ler bombeiros, os bonzinhos, os heróis. O comunismo é a saída, o capitalismo é o mal, tem que ser aniquilado, etc. Convém sempre o jogo esquerda-direita, como na tropa. Em frente, marche, palas, és um imbecil, só tens é que marchar. Em frente, marche, esquerda-direita, esquerda-direita. É assim que funciona. É capitalismo, comunismo, capitalismo, comunismo. Mais ou menos absolutismo, relativismo, para não perceberes, é dualidade. Ou para a esquerda, ou é para a direita. Cada um tem a sua interpretação e isso não interessa para nada e ninguém sabe nada. E depois temos o quadrado azul, espírito, lei, vinha polícia, azul, farda azul, e por aí fora. Normalmente os políticos usam o azul escuro, simbolizando escuro, porque servem o lado negro. A agenda satânica. E azul porque dizem que servem espíritos, a lei. Portanto, e depois tem a gravata normalmente vermelha, que é o símbolo de que servem, tentam vender a banha da cobra, ou seja, o fruto proibido. E, portanto, servindo essa agenda. E, portanto, estão a ver, e depois é quadrado, porquê? O quadrado simboliza o que podemos ver agora no novo código de barras, QR, acho que é isso, QR. O quadrado tem 3 principais quadrados a simbolizar a trindade satânica. Portanto, já não é a divina trindade, é a trindade satânica. Portanto, isto simboliza o seguinte, tal como as pessoas não podem ler aquilo que lá está, aquele quadrado, terão que aceitar tudo. E, pois isso não vou entrar aí em detalhes, mas basicamente o que dizem às pessoas é: tu vives dominado por um sistema
de crença. Portanto, tu não sabes nada. Tu és um crente. E não podes admitir sequer o contrário. E então, isto quer dizer que não vês 3D, vês 2D, vês o quadrado. Mas a verdade é que isto representa o cubo. É o cubo satânico, que é a prisão humana e a destruição humana que está aqui presente. E isto, na prática, traduz em, basicamente, um mundo urbano com a tecnologia que já alcançaram Smart e o 5G, que é a arma letal, que eles usam como querem. E, portanto, isto está em causa. Além disso, é um mundo que basicamente começou com o pós-Segunda Guerra, mundo químico. A Satanás está por trás da indústria química, farmacêutica, basicamente é ele que está por trás de tudo. Economia, dinheiro, sistema bancário, tudo. Portanto, essa organização mafiosa que serve essa agenda. E, portanto, há aqui algo que é preciso perceber. As pessoas são levadas a viver como animais. Olhar para o seu umbigo, lutar por uma questão de poder, ou de interesse, ou de sobrevivência. E, portanto, estão-se nas tintas para qualquer relação, seja ela qual for, social. Não interessa. E reparem, antes de passar para aí, para a questão de propriedade, reparem este envenenamento que tem sido feito, continua a ser, hoje mais que nunca. Hoje as pessoas vão ao supermercado e praticamente só têm veneno. Se lessem o rótulo das embalagens, tudo é embalado basicamente, iam ver o que é que está em causa. Quase sempre vêm, aqui deixo a imagem, no meio podem ler. Algo como isto pode conter vestígios de isto e aquilo e aquele outro. E a pergunta que eu deixo seja que tipo de vestígio, frutos, casca rija, soja, não sei o quê, não interessa o quê. A questão que fica é, ok, mas isso acontece porquê? Por exemplo, com tantas exigências das autoridades, o que é que se vê? Reparem, na ASAI, o que é que eles fazem? Isso é tudo uma ilusão, a não lixar os pequenos. E os grandes fazem o que querem. Portanto, os grandes grupos económicos já detêm os pequenos grupos, basicamente têm tudo. E as autoridades servem esse interesse, essa agenda. Vão a ver. E, portanto, as pessoas estão a consentir uma monstruosidade. Não têm noção. Precisamente porque não têm noção. E no meio disto, há uma coisa que já tenho falado, mas preciso desenvolver, que é a ideia de propriedade. Propriedade que indica o que é próprio de. Portanto, não tem nada a ver com uma posse. Reparem, a questão posse tem a ver com outra questão, que é uma relação social. Política
e tem que passar por legitimidade. Não é apenas a lei. Legitimidade está acima da lei. É o que faz com que a lei possa ser aplicada. E se ela tem sido aplicada, é por pura ignorância. Só isso. Porque nada é legítimo neste mundo. Nada. E começa por aí. Propriedade. A forma como isto se concebe, completamente errado. Não há relação nenhuma, absolutamente nenhuma, com o bem humano, com o bem social. E, pelo contrário, é destrutivo. Daí as pessoas estarem a aceitar o fruto proibido. E então, não vou aqui desenvolver o tema, claro, mas só para dar uma ideia. Há pessoas hoje, quer dizer, hoje está impossível, por exemplo, em Lisboa, uma renda de uma casa ser mais do que um ordenado mínimo. Portanto, está impossível de se viver. Como é que isso chega a este ponto? Que as pessoas aceitam. Estão a ver? E agora, se há pessoas a lutar, parece que é pouco. E as pessoas ainda não perceberam como é que se devem organizar. Ainda não perceberam o que é de facto cidadania. Não sabem. Pensam que devem ser representados. É aí que está o erro. O cidadão não é, nem pode ser representado. E é aí que está o que é a relação social. E daí o termo contrato social. Mas isso fica para outro vídeo. Por isso, temos aqui sempre a dualidade, sempre. É o interesse de quem precisa de uma casa para viver, quer alugar uma casa, e o interesse de quem usufrui, não é? Se pode estar nas tintas simplesmente para o senhorio e pode deixar a casa uma lástima, porque a lei não funciona. Tal como na estrada. Hoje não se vê um polícia a apontar coisa nenhuma. Vê-se às vezes é a caça da multa. Estão a ver o oportunismo. Sempre a jogada satânica, sempre. E é sempre a mesma agenda. E então, depois temos os senhorios, os donos, os proprietários, que querem proteger o seu interesse e querem mais e mais e mais. É sempre assim, todos querem mais. O inquilino, o proprietário, sempre. Cada um a puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer. Portanto, não há aqui nenhuma relação. Nenhuma. Isto é um absurdo. Um absurdo. Depois fica cada um fala para as paredes, a queixar-se ao vizinho. Isto é um absurdo. Portanto, as pessoas não se sabem organizar. Começa por aí o problema. Não sabem que precisam sequer se organizar. Tal como, por exemplo, o pequeno comércio veio às grandes superfícies e lastimaram-se, não se organizaram. Depois veio os chineses, veio os monhês, os, indianos, paquistaneses, sei lá o quê, e arrebentaram com tudo. Portanto, isto é a agenda, as pessoas permitiram. É sempre assim, as pessoas permitem sempre tudo. Claro que há aí medidas de contingência por todo lado, agora a serem implementadas e tal, porque é preciso, é a tanga de sempre. Portanto, é preciso manter a agenda, é isso que se trata. E então, o que é que temos? A insanidade. A insanidade, é isso que temos. Por
Por isso, as pessoas precisam de acordar e mudar de rumo. Isto tem que ver com espiritualidade, vida social, tudo. Tem a ver com tudo. Como, por exemplo, a ideia da ecologia, sustentabilidade. As pessoas não têm noção do que é isso. Precisam de acordar. Estão na ilusão. Bom, mas para já acho que é mensagem suficiente. Espero que gostem e partilhem. Se considerarem, inscrevam-se. Ou subscrevam, aliás. Até o próximo. Fiquem bem.